Sejam bem-vindos ao Rota de Talentos, o programa que conecta talento com propósito, transformação e legado. No nosso episódio de hoje, nós temos um convidado muito especial, que é o Guilherme Vieira. O Guilherme vai compartilhar conosco a sua rota, a rota da sua jornada, o seu mapa, como ele fez para chegar até aqui. Guilherme, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui e até daqui a pouco para você compartilhar o seu mapa conosco. Um minutinho após o comercial, fique conosco que voltamos já já no Rota de Talentos. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe for it. A esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta com o programa Rota de Talentos e hoje, nesse dia especial, nós temos o convidado Guilherme Vieira aqui conosco. Guilherme, seja muito bem-vindo mais uma vez. É uma honra ter você aqui compartilhando conosco a sua rota, a sua jornada, o seu mapa. E eu perguntei para você, Guilherme, como que você gosta de ser chamado? Você falou o vendedor. É isso aí. Conta para nós um pouquinho quem é o Guilherme Vieira, por que que o Guilherme gosta de ser chamado de o vendedor. Compartilha conosco aí. Então vamos lá. Então, já que eu sou o vendedor, porque o vendedor e assim eu gostaria de ser chamado e gosto de ser chamado assim. Porque o vendedor hoje é uma profissão, é uma posição que muitas vezes não é valorizada conforme ela é de fato. Então, muitas pessoas utilizam da venda como um trampolim e não faz dela a realidade de entender que a única coisa que te tira de um ponto A para um ponto B se chama venda. Eu sou um jovem de 31 anos que tem uma história de venda desde meus 8 anos de idade. Quando eu comecei na feira, vendendo o frete para as pessoas que estavam ali. E hoje eu tenho um empreendimento e outros empreendimentos, mas o principal que hoje me fatura mais de R$ 600.000 por ano. Uau! E olha só, né, você é um empresário hoje aí com muito sucesso, e você compartilha para a gente esse ponto muito importante, porque todos nós somos vendedores. Nós somos vendedores, nós precisamos desenvolver essa habilidade, porque todo sucesso, concorda comigo, Guilherme, ele parte da venda do nosso produto, da venda da nossa imagem, de qualquer coisa que nós fazemos, tudo parte da venda. E você hoje, você compartilha aqui com a gente uma trajetória muito bonita, né? Você começou aí praticamente criança, Era uma né, criança. uma criança vendendo aí, e hoje você consegue, trazer com clareza o significado da venda na vida das pessoas, na vida do empresário. E quando você traz, que muita gente não dá o devido valor à venda, eu costumo assim, eu tenho ainda, né, já destravei muita coisa nessa parte de venda, mas eu tenho um ponto que me trava de vez em quando e eu identifiquei que é falta de clareza. Sabe, assim, pelo menos comigo, se eu estiver errada você me ensina aí, porque eu estou aqui hoje também para aprender, mas assim, falta de clareza. Clareza do que é aquele produto, do que é aquele serviço, do que a minha identidade, do que eu como pessoa estou carregando e eu quero levar. Faz sentido para você essa visão minha? Então vamos lá. Eu tenho uma frase que eu digo e essa você vai anotar aí. Tudo é venda.
Tudo que tem aqui dentro dessa sala, um dia foi vendido. Tudo que tem aqui foi vendido. Até sua alma foi vendida um dia, mas Jesus foi lá e comprou ela lá no mercador de escravo. Tudo é venda. Olha só, nós não vendemos produto, nós vendemos experiência. Você não vende um produto, você vende uma experiência que aquele produto carrega. Qual problema ele resolve? Você não trabalha vendendo um produto, você trabalha vendendo uma solução. Quando você entende que o que você tem soluciona o problema de alguém, a venda acontece de maneira natural, sem peso, sem fardo. É algo que flui. Você é casada e um dia precisou se vender para o seu marido. E ele precisou também se vender para você. Você precisou comprar aquela realidade que ele carregava e ele a sua, para juntos agora viver uma nova realidade. Então tudo é venda. Tudo é venda. Anota isso aí. Inconscientemente nós estamos vendendo. Então, é melhor que seja intencional, né, Guilherme? Já sabendo o que você está vendendo. O Guilherme trouxe um ponto aqui muito importante para nós, que é a solução que você carrega. Às vezes nós estamos focados em querer vender um produto sem entender que a solução somos nós que carregamos, né, Guilherme? Somos nós que carregamos. Quando você aprende, Jaque, que a venda é a única coisa que te leva de um ponto A para um ponto B, a sua posição muda, o seu posicionamento muda. Porque agora você passa a vender com intenção e não como obrigação. Vender por intenção é você entregar para a pessoa sabendo que o que você está carregando vai solucionar muitos problemas e vai ajudar muitas pessoas. O verdadeiro vendedor não é aquele que apenas foca na solução do resultado trazendo recurso financeiro. Não, o verdadeiro vendedor, ele foca em resolver o problema de mais pessoas, ajudando mais pessoas, porque essa é a identidade do vendedor, é aquele que pode ajudar mais gente. Quanto mais pessoas você ajudar, maior vai ser a sua remuneração. Ser bem remunerado é bom, mas não é esse o foco final. O foco final é poder ajudar mais pessoas, é poder abençoar mais pessoas, é poder saber que através de você, mais pessoas foram transformadas, mudadas e o seu projeto de vida, o seu propósito está se cumprindo através da venda. A venda, ela não é apenas um caminho, ela é um estilo de vida, é algo que você vai carregar para sempre. E quando você entende isso de forma objetiva, você é intencional nisso, o jogo muda. Faz sentido? Total, Guilherme Vieira desmistificando aqui o assunto de vendas. Muitas vezes nós, como profissional de RH, como empreendedores, como líderes, nós vemos essa parte de venda como uma profissão. Nós estamos contratando um vendedor e na verdade, todos nós somos vendedores. Todos nós somos vendedores. E nós precisamos entender isso aqui que o Guilherme trouxe com muita clareza, intencionalidade, para que nós possamos impactar os lugares onde nós chegamos, as organizações aonde nós estamos e transformar essas vidas através da venda do nosso ser, do nosso negócio, do nosso serviço, da nossa presença aonde nós estamos. E é maravilhoso quando a gente começa a olhar assim, né, Guilherme? Faz sentido. Hoje mesmo você fala, assim, cada venda um show. Inclusive eu quero saber por que surgiu, essa frase, de onde ela surgiu, por quê? Conta para nós um pouquinho. Vamos lá. Antes disso, eu quero falar algo sobre esse aspecto que você falou, sobre você como agente de RH, entender vender. Olha só, quando eu estou contratando alguém, eu estou vendendo a minha empresa para aquela pessoa. Se eu entendo isso, eu vou entender que a minha empresa vai fazer sentido para alguns e ela não vai fazer sentido para outros. Uma vez que eu fiz um processo seletivo e dentro desse processo seletivo algumas pessoas entraram e outras não,
Significa que para umas eu vendi o meu projeto e outras não. E tá Então, tudo bem quanto a tá isso, tudo né. bem. Entra aí o fit cultural, entra ali, o propósito da empresa Tudo. que atraiu, né, entra é isso mesmo. E Maravilhoso essa agora con com relação como que surgiu o show da venda, cada venda um show. Eu comecei a dar treinamento para minha equipe, na minha loja, e através desse treinamento eu comecei a falar: "Não, precisamos fazer uma venda show, precisamos dar um show na venda". E aí surgiu cada venda um show. Por que cada venda um show? Porque ninguém entra num show para passar vergonha. Ou se ele decide passar vergonha, ele decide aprender com aquele show, para que ele não passe vergonha de novo. Então, uma pessoa, esses dias eu fui no circo, intencional a isso, e entender um pouco mais como funciona todo aquele show, toda aquela apresentação, sabe? Uma pessoa que entra num palco, ela treina, ela estuda, ela se capacita para estar ali. Por quê? Porque no momento do show vai ser incrível. Uau. Vai ser uma experiência única. Se eu me dedico ser esse vendedor que dá o show, eu sei de algo. Toda vez o meu público será encantado. Por isso, cada venda Um um show. show. Isso é muito forte porque quantas vezes você deixa de vender porque tem medo de passar vergonha? Quantas vezes você deixa de assumir uma posição sua no palco, uma posição na arena da vida, porque você tem medo de passar vergonha? Muitas vezes vai ser essa vergonha que vai te levar para o próximo nível. Cada venda um show, hein? É isso aí. Guilherme, Vamos lá. olha só, quais os desafios, os maiores, né, porque uma jornada dessa, claro que teve muitos e muitos desafios, mas quais os maiores desafios você encontrou na sua jornada até aqui, para chegar a esse empresário hoje que fatura tanto, e como foi você chegar até aqui, ter esse time que você treina? Conta para nós os maiores desafios que você encontrou nessa caminhada. É muitos, hein? Vai nos maiores então, depois ó, quem quiser saber de todos, depois vai lá, ele vai compartilhar aqui as redes sociais dele, e aí a gente conhece E tem um mais. livro saindo aí E também. tem um livro, no livro conta tudo. No livro eu conto a minha jornada, Uau. apenas a jornada como vendedor, né? Desde os meus 8 anos de idade. E assim, os meus maiores desafios. Primeiro, com 8 anos, você vencer a vergonha de chegar em alguém ali, né? Ó, eu saía na feira, eu chegava bem cedinho ali na feira, com o carrinho de mão, e saía gritando, porque já tinha outros que faziam, então eu cheguei, olhei como eles faziam e comecei a fazer igual. Então eles já chegavam falando: "Olha o frete, só paga R$ 1". E eu fazia o mesmo. Com meu carrinho de mão, eu saía: "Olha o frete, só paga R$ 1". E era, assim, muito desafiador já, porque com 8 anos eu não tinha estrutura física para carregar muitas vezes o carrinho. E o que que acontecia? No meio do caminho, o próprio cliente me ajudava a chegar. E reconhecendo aquele esforço, eu recebia ali uma recompensa. Mas sempre com o coração de entender, aqui é um caminho. Eu fazia isso porque a minha mãe não tinha condição de sustentar os meus desejos como criança daquela época. De Minha mãe trabalhava como auxiliar no salão de beleza, limpando o chão e servindo café, e ela não tinha condição de me dar dinheiro para mim ir para o Taito, para lan house, que tinha naquela época, para brincar, para comprar os brinquedos que os meus amigos tinham. Então era muito desafiador, mas eu venci. Eu fui lá, eu fiz o frete, depois eu descobri que eu poderia olhar carro, que eu trabalharia menos, não tinha tanto peso, mas eu podia produzir ali o meu recurso, e assim eu fiz. Então, eu acredito que o maior desafio é o primeiro passo. Porque depois que você começa, no caminho vem
toda a provisão que você precisa. Pega esse código aí. Faz E sentido? total sentido, total sentido. Eh, a estagnação, ela é uma coisa muito ruim na vida das pessoas, né, Guilherme? Muitos estão estagnados profissionalmente, mentalmente, fisicamente também, porque não arriscam a dar o primeiro passo. Sem risco, tem como ter sucesso? Não tem, você nunca sabe como que vai ser lá na frente, né. Então a gente se dispor a arriscar, a viver o novo e a falar: "Eu consigo". E eu achei muito bonito você compartilhando aqui conosco a modelagem. Às vezes eu olhando para mim aqui, eu falo: "Gente, eu não consigo fazer isso", mas quando eu começo a modelar alguém que conseguiu, eu consigo fazer, porque tudo que um ser humano consegue fazer, o outro consegue também, Tá né. disponível. Então, a gente consegue, olhar assim: "Eu consigo, eu vou modelar aquela pessoa, eu vou aprender o coração ensinável que você teve e a persistência de falar: 'Vai dar certo aqui, aqui é o ponto'". Eu vou. Eu vou. Daqui a pouquinho, Guilherme, você continua conosco e compartilha essa história linda de admiração, para que nós possamos entender que em todo sucesso tem uma caminhada, tem uma jornada, tem um mapa, e você não pode parar, você precisa avançar. Até daqui a pouquinho com Guilherme Vieira, quebrando tudo aqui em relação a vendas. Vamos pra cima? Bora! From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe for it. A esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou. Olá, sou Yara Dias, diretora do Colégio Metropolitano Júnior. Venha conhecer a nossa escola. Estamos perto do Ministério Público, Prefeitura de Goiânia, shoppings e muito mais, bem pertinho de você. Na nossa escola temos vários projetos, como Projeto Metrozinho, Robótica Maker, PEC, Horta Orgânica. Venha fazer parte, venha conhecer, porque aqui é mais que uma escola, é um jeito de ser. Estamos de volta com o Guilherme Vieira no Rota de Talentos, quebrando tudo aqui em relação a vendas. Se você entendia vendas de outra forma, continue conosco aqui para destravar essa mente sua. Bora lá, Guilherme? Vamos lá. Compartilha aí com a gente mais detalhes dessa jornada sua. Vamos lá. E naquele momento, hoje, olhando para esses momentos que eu fui vivendo, ô Jaque, eu consigo entender, e é uma frase que eu sempre digo: cada venda que você faz é um treinamento para a próxima venda que você vai fazer. Aqueles que entram no palco, antes de entrar no palco, são pessoas que se dedicam no treinamento. Eles se dedicam no treinamento. Então, quando você se dedica no treinamento, a consequência vai ser o show, vai ser o encantamento, a realidade. Então, por que que um médico, ele estuda muito para se tornar um médico? E porque um vendedor tem que ser alguém que, não tem outra coisa para fazer, vou ser um vendedor. Não, não é ser um vendedor. O vendedor é aquele que tem técnicas e aplica essas técnicas. O vendedor não nasce pronto. Ninguém nasce vendedor. Todo mundo nasce negociante, porque o menino ele já nasce negociando para a mãe. O choro em troca do leite. Mas ninguém nasce vendedor. A venda é um treinamento contínuo. E qual que é o resultado desse treinador e desse vendedor? É que ele vai entregar muito mais do que os demais entregam. Tem gente que chega e fala assim: nossa, fulano de tal é tão bom vendedor, ele nasceu tão bom vendedor. Não, ele apenas treinou, aplicou e está colhendo o resultado.
Então, a venda bem-sucedida é aquela que você treina, você aplica e colhe o resultado. Para ser bom, precisa treinar, né, precisa treinar, não tem outro jeito. Tudo é treino, né, Tudo é Guilherme? treino, tudo é Guilherme, agora eu gostaria que você contasse para nós como que você descobriu esse talento seu como vendedor, como que conectou o seu talento ao seu propósito de vida hoje, como que o Guilherme destravou, assim, e falou assim: "Gente, eu sou o melhor vendedor do mundo, e eu, né, vou contribuir com as pessoas vamos com isso. fazer disso uma virada no mundo inteiro". Como que Vamos lá. despertou isso no Guilherme? Como então, sendo um vendedor desde meus 8 anos de idade, tendo essa vida de venda, de entrega, então, e ouvindo as pessoas. Então, muita gente chegando e falando: "Guilherme, nossa, você vende muito bom, é muito bom ser atendido por você". E aí, assim, ó, continuando ali a minha jornada, depois tem uma história um pouco antes, no meu livro eu conto isso, mas com 12 anos eu estava trabalhando num bar, como garçom. Com 12 anos de idade, trabalhando nesse bar como garçom, eu comecei a perceber que realmente eu entregava muito, porque as pessoas me davam gorjeta, gostavam do meu atendimento, voltavam por causa do meu atendimento, por causa da minha entrega ali, então eu comecei a identificar isso. E ali, no ambiente hoje, acelerando um pouco mais para essa resposta, quando que mudou essa chave? Então, entendendo isso, treinando pessoas, vendo que através da venda eu podia transformar mais vidas, marcar mais pessoas, contribuir com aquilo que eu tinha para mudar a vida das pessoas, então eu decidi então dar um passo adiante e me tornar realmente não apenas o vendedor no sentido de vender, mas o vendedor no sentido de treinar outras pessoas, de poder contribuir para o crescimento de outras pessoas. E aí fluiu então esse momento agora de estar treinando outras pessoas, abrir isso para mais pessoas, para aqueles que querem aprender com quem vende na prática, direto no como, eu estou aqui para contribuir com isso. E você trouxe uma palavra aí muito importante, que uma frase, né, você trouxe aqui no comentário que as pessoas falavam que você era bom. Sim, Quando nós estamos na mentoria de desenvolvimento ali, né, profissional e humano, as pessoas têm dificuldade de responder o que ela é bom. Quais são os pontos, né, fortes, os pontos de melhoria, o que ela faz de melhor, o que ela ama fazer, e é um dos direcionamentos que nós damos. O que que as pessoas falam que você é bom? O que que as pessoas falam de você? Então, para você que está nos assistindo hoje, essa já é uma chave, mais uma chave para você virar. Comece a analisar o que as pessoas que estão à sua volta falam sobre você. Pergunte para os seus amigos, pergunte para os seus familiares, líderes, né, Guilherme, que sim. os líderes eles têm esse olhar, minucioso para as habilidades, então comece a pesquisar, a aprofundar naquilo que você é bom, comece a identificar o seu talento. Hoje nós estamos aqui com o Guilherme compartilhando o mapa da jornada dele, e para que isso chegasse, você precisou olhar, ter esse olhar. Olha só, Jaque, o que que acontece muitas vezes? Eu ouvi isso de muitas pessoas, mas não apenas ouvi dos outros, é eu ver isso em mim. Eu consegui enxergar o quanto o que eu tenho, porque às vezes você olha para a sua pequenez, nós somos assim. Nós somos tendenciosos por natureza do que nós somos, a olhar para a nossa pequenez. A olhar, falar: "Ah, não, mas tem outros muito melhor do que eu". Compara, olha, todo mundo é bom, consegue ver, a perfeição em todos, mas em Não nós mesmos. não consegue olhar e falar assim: "Cara, tem alguém precisando do que eu tenho aqui dentro para ser compartilhado com ela". Nossa. Eu falo uma coisa, Jaque, olha, nós fomos criados no momento que Deus nos fez, a matéria-prima de criação nossa
foi a terra. A nossa natureza, a nossa carne foi feita da terra. E essa natureza, essa carne, é negativa. Quando você instala uma energia elétrica, que você faz um sistema de energia, o que que você precisa? Do terra. Negativo. Só que Deus é positivo. Energias iguais, as energias opostas, elas se atraem, mas as iguais se repelem. A nossa natureza, se nós chegarmos diante de Deus sendo positivo, de Deus nós não vamos receber nada. Porque se repelem. Mas se nós chegarmos na natureza natural nossa, diante de Deus, eu sou negativo. Diante de Deus eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso, diante de Deus. Mas diante da circunstância, eu olho para ela e falo, o Deus que habita em mim vai me capacitar a romper essa situação. E não Então, tem como tudo parar. que eu preciso já está aqui dentro. O que eu preciso é tudo aquilo que Deus já colocou aqui dentro. Então, se eu tenho algo aqui dentro para contribuir com outra pessoa, eu vou contribuir. E isso é tão importante, né, Guilherme, que nos traz a refletir ali na parábola dos talentos. Muitos enterram seus talentos, os talentos que foram entregues a eles, justamente por não conhecer quem eles são, a importância que eles têm de terem sido escolhidos para receber esse talento. Então, nós precisamos estar caminhando com pessoas que nos ajude a Nos ativos. identificar, a buscar dentro de nós esses talentos escondidos, para que a gente comece a multiplicar, acelerar, fazer acontecer. E um dos motivos que você hoje, inclusive, vai compartilhar aqui conosco, vai fazer um convite muito especial para a nossa audiência, para o evento que vai acontecer no dia 9, Sim. que você fala aí conosco, esse evento maravilhoso. E você que está aí assistindo, não fique de fora. Comece a caminhar com pessoas que já estão lá na frente, que querem realmente fazer a diferença na sua vida, a transformar a sua vida para que você multiplique os talentos que você tem. Conta para nós como vai ser esse evento, o que nos aguarda nesse evento, o que você preparou para nós. Lembrando que não compartilhe tudo, deixe para que nós deixe uma surpresa aí reservada para Uma coisa é fato. Quem está conectado em Deus é uma fonte inesgotável. nós. Então, nós estávamos conversando esse dia, né, Jaque, eu falei para você. Falei, Jaque, você sabe o que que eu amo? Eu amo ser colocado numa posição para poder contribuir com tudo que eu tenho. Porque quando eu coloco para fora tudo aquilo que eu tenho, eu me esvazio para que eu possa me encher mais. E não é um esvaziar natural. Porque quando eu olho para mim, eu homem, eu vou olhar para a negatividade. Eu vou olhar para a minha pequenez. Ou eu vou me achar bom em algo que eu não sou. Mas quando eu olho para aquilo que eu sou em Cristo, em Deus, eu vou olhar para o talento que Ele me deu e eu vou multiplicá-lo. Porque Deus colocou um talento em cada pessoa. E essa posição, esse caminhar, vai te levar para que lugar? Então, no dia 9 de agosto, às 17 horas, lá no Crystal Plaza Hotel, eu estarei com a equipe de peso, gente que vende na prática, que entrega resultado. Estaremos ali entregando um evento para treinar quem já vende, quem nunca vendeu, quem deseja vender, quem não gosta de vender também pode ir, para você entender o que que é venda mais. Vai sair de lá com um pensamento Vai totalmente explodir, diferente. vai explodir. Então, assim, lá no Cada Venda um Show, é para empresário que quer aumentar suas vendas, é para quem não vende nada ainda e quer aprender sobre venda, e para você também que já vende, já tem resultado e quer se conectar com outras pessoas, é a oportunidade para você. Então, dia 9 de agosto, às 17 horas, o maior evento de venda que essa cidade já viu vai acontecer lá no Crystal Plaza.
Já teve outros eventos assim, Guilherme? Você já organizou outros? Esse é o primeiro? Essa é a primeira edição? Como que é? O Cada Venda um Show é a primeira edição, Uhum. mas eu já participei de outros eventos, já palestrei em outros eventos e eu decidi começar com esse projeto do Cada Venda um Show para trazer, porque assim, uma das coisas também que eu ouço muito: "Nossa, eu queria tanto contratar um vendedor, tô precisando tanto de um vendedor. Ah, eu quero, você não conhece um vendedor aí para me indicar?". Então, diante dessas perguntas, eu decidi então começar o Cada Venda um Show para treinar quem já vende, quem ainda não vende e quer aprender a vender, e para aqueles que querem aumentar a sua venda aí. Então, o início do Cada Venda um Show é com o intuito de entregar esse resultado. Olha só, vai ser um evento com muitas técnicas, com muito direcionamento, com uma explosão de novidades O que que para o aquele que que quer que ativar. o que que essas pessoas, o que que você que vai estar lá vai encontrar no Cada Venda um Show? Então, nós vamos ter lá o Rodrigo Inácio, ele vai entregar sobre neurovenda, para você entender o que que acontece dentro da cabeça da pessoa no momento que ela está vendendo. Nós vamos ter lá a Chayane, ela que é uma especialista em comunicação. Ela vai entregar então uma comunicação assertiva sobre como um bom vendedor se comunica e o quanto é importante essa comunicação. Nós vamos ter lá também o Wellington Moreira, ele que trabalha com edição, ele está lançando o meu livro aí. Ah, não, então aguarda só um minutinho que nós queremos saber mais dessa história daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo e já voltamos com essa novidade? From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. A esperança viva está. Oh, pois o meu Deus ressuscitou. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Voltamos com Rota de Talentos, Guilherme Vieira aqui compartilhando conosco tesouros escondidos, e ele vai falar para continuar aqui contando para nós do evento que acontecerá no dia 9 e uma novidade para você de primeira mão que está aqui assistindo o programa. Guilherme, conta aí para nós, continua falando para nós dos eventos, teremos aí o Wellington também no evento, quem mais estará nesse evento conosco e essa novidade do livro aí? Então vamos lá. Então o Wellington, ele que tem esse programa, né, ele que ajuda aqueles que querem tirar apenas da ideia, né, você fica aí: "Ai, nossa, eu tenho tanta vontade de escrever um livro, de tirar da ideia e colocar no papel". Então ele foi essa pessoa que me ajudou a tirar esse projeto apenas da ideia e colocar no papel. Então nós vamos lançar também lá no dia 9 de agosto, vai ter o lançamento desse livro, que é o Cada Venda um Show. Também o livro vai ser lançado lá. Quantas pessoas, né, Jaque, têm esse desejo de escrever, às vezes já tem até escrito como eu tinha. E aqui eu vou entrar para parte desses outros palestrantes que nós vamos ter lá, que é o Matheus Ribeiro, hoje eu sou um mentorado dele, e foi dentro desse ambiente de estar com pessoas que eu fui ativado para então escrever o meu livro. Ele já estava escrito, mas nunca saía da ideia, nunca se tornava um projeto real.
E aí nós tiramos dessa ideia e tornamos em um projeto. E essa novidade também, o Matheus vai fazer uma entrada no nosso evento. Ele que fez questão de fazer essa entrada lá no nosso evento. Então nós vamos também ter a participação dele lá no dia 9 de agosto. Matheus, que é o grande ativador aí de líder dessa turma toda, né? E o Wellington, esse amigo, que inclusive eu quero convidá-lo, tá? Para estar aqui em breve conosco. Estou aí também finalizando mais um dos livros que eu escrevi, esse agora é o de Neurociência, Comportamento e Desempenho com ele. Em Uau! breve estaremos lançando, e é sobre tirar essas ideias, né, da cabeça. Muitas vezes já saiu da cabeça, mas está ali na gaveta. E como que você que foi ativado para despertar isso, para colocar no livro e fazer acontecer? Quanto tempo durou isso? Como que isso queimou no seu coração e você falou: "Não, é agora"? Como que surgiu tudo Aí é isso? loucura, hein, Jaque? Olha, esse livro, na verdade, assim, ele não estava nem. Eu achava que ele estava escrito, mas quando eu parei e sentei, tem exatamente 2 semanas. Meu Deus, 2 semanas. E vai ser lançado agora no meu próximo sábado. Deus. Sem ser, né, no próximo sábado agora, dia 9 de agosto, vai ser lançado o meu livro. Já que eu estava lá 1h30 da manhã, quando eu terminei, assim, o roteiro principal do livro, e aí eu mandei para minha esposa, eu estava lá na loja, eu comecei a escrever e não parei, e foi assim um negócio, e aí era 1h30 da manhã quando eu terminei. E eu mandei para ela, eu falei: "Amor, eu escrevi um livro". Nossa. Quem diria? Eu falei assim: "Nossa, meu Deus", eu fiquei tão feliz já, porque quando eu olho para minha história, da onde eu vim, do ambiente que eu vivi, essa possibilidade era algo assim muito, 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 muito distante. Eu fui criado num ambiente de muita pobreza. Minha avó criou 6 netos, então assim, foi muito difícil para todos nós. Eu terminei o ensino médio assim, ó, rastando, parei de estudar várias vezes, por causa de necessidade mesmo, ia trabalhar e acabava abrindo mão da escola para trabalhar, para poder conseguir ter alguma coisa. É a realidade de muitas pessoas. E eu consegui escrever um livro. E você tem noção, Guilherme, do quanto esse livro pode impactar vidas, pode transformar pessoas? Sabe, essas pessoas que estão ali: "Não, eu não consigo. Não, a minha história não faz sentido para ninguém". Você tem noção disso? Olha, hoje eu tenho. Até antes de colocar essa realidade no papel, Você não eu não tinha. Eu achava que: "Ah não, um dia vai acontecer, um dia vai acontecer". Sabe o que que é interessante, ah, que ontem eu estava conversando com a minha filha, lendo um livro com ela, e ao final ela falou para mim: "Papai, eu quero escrever um livro". Eu falei: "Meu Deus, minha filha de 5 já anos". quer escrever um livro. Olha para você ver o quanto impacta. O quanto. Então, hoje eu tenho noção do quanto pode impactar? Hoje eu tenho. Não consigo mensurar o quanto vai ser, mas eu sei que vai. Eu tenho plena convicção que aqueles que leem esse livro serão de fato impactados. A nossa história, né, Guilherme, assim, tudo que nós vivemos na nossa vida, nós somos escolhidos para viver. E tudo que nós vivemos, é a gente que define o que nós vamos fazer da nossa história. Nós vamos usá-la para uma derrota, para ficarmos paralisados, vamos negligenciar aquilo que nós aprendemos na nossa caminhada, ou nós vamos fazer isso virar a chave, transformar a vida de muitas pessoas. Então, esse direcionamento que o Guilherme também compartilha aqui conosco, é isso, a sua história faz sentido. Por mais que você não saiba, a sua história faz sentido. Você já escreveu a sua história, você já escreveu o que você viveu, você já escreveu os desafios e as superações da sua história? Ela faz sentido. Se hoje você não encontra sentido nela, muitas pessoas estão aguardando a sua história para mudar de vida.
E eu quero te parabenizar. Eu quero te parabenizar por essa ousadia, né, e de colocar no papel tudo isso. Porque você buscar na memória coisas que você viveu desde a infância para colocar num livro, para transformar a vida de outras pessoas, porque você entendeu o seu propósito, isso é muito precioso. É Isso é justamente, precioso. é justamente. Ah, e assim, né, eu tenho tanta história, É um monte de tan livro agora. e agora desbloqueou, agora pode preparar, meu, Haja agora vai sair livro, coca. vai ser um atrás do outro. Isso é muito. Porque assim, ó, uma das histórias que eu tenho, já é que eu perdoei a pessoa que matou a minha mãe. Então assim: "Ah, Guilherme, você perdoou porque você é bom". Não, não tem nada a ver comigo, tem a ver com a experiência do que eu estava vivendo a partir de então. Então eu vou escrever o meu próximo livro, eu vou escrever como superar o desafio da dor. Porque todos nós, você já perdeu alguém, às vezes de forma natural, às vezes de forma trágica. Eu perdi minha mãe de forma trágica. Minha mãe que me criou com as dificuldades que ela teve, eu conto lá no livro. Meu maior exemplo de venda, Jaque, é a minha mãe, porque ela foi a maior vendedora que eu conheci. Eu aprendi com ela. A minha primeira carteira de cliente foi a carteira de cliente dela. Nossa. Então, eu vivi muita experiência, eu tenho muita história para contar, mas não apenas a história, eu tenho a história da superação, que é isso que faz transformar a vida das pessoas. Então, o meu propósito está ligado com o quê? A minha história de transformação. O que que eu fiz com a dor, com os limões que chegou na minha mão? Eu transformei todos eles e vou continuar transformando em limonadas. E levando a limonada mais doce Mais para outras doces para pessoas. muita gente. Nossa. Porque, gente, dificuldade, dor, situações acontecem com todos. Agora o que que você vai fazer com ela? Problema tem de monte. Agora o que que você faz com os que chegam até você? Você vai ficar mergulhado dentro dele, sofrendo e lambendo as feridas dele, ou você vai pegar ele, vai transformar ele em uma oportunidade? Vai fazer dele um trampolim para te lançar muito além. E ainda carregar muita gente. E vamos junto, com a E é multidão. por isso que não dá para contar tudo aqui. Você precisa estar no evento e conectar aí com o Guilherme. Guilherme, Isso aí. antes de você compartilhar aí suas redes sociais conosco, eu gostaria que, para finalizar, você soltasse aquele insight, aquela chave, o que pode virar a mentalidade, trazer essa virada de chave para a nossa audiência, para mim também, né, que estou aqui, e que nós possamos entender que a venda, ela é muito importante e que nós não podemos negligenciar esse aprendizado. Conta para nós aí essa chave, esse insight, essa Então vamos, granada, o que você quiser entender disso aí, mas solta a bomba, pega ela aí. pega ela aí. Então olha só, você quer mudar o jogo da venda no seu negócio? Você precisa se tornar um consultor especialista. O que que é esse consultor especialista? Então vamos lá, você precisa ser a referência no que você entrega. Qual é a entrega que você tem? Qual problema você resolve? Qual a solução você carrega? Você precisa se tornar a referência. E o que que é então se tornar referência do que você entrega? Então, eu vou me usar como exemplo aqui. Eu sou um vendedor que dá o show. A minha venda, ela precisa ser o objeto de comparação a partir do momento que a pessoa se encontra comigo. Vou dar um exemplo prático para você. Eu tenho uma loja de acessório e manutenção de celular. Cada cliente que entra dentro da minha loja, eu instalo na mente dele um padrão de atendimento a respeito do que eu entrego. A partir do momento que a pessoa passa dentro da minha loja, ela vai usar a minha loja como referência a partir de então em todas as lojas que ela entrar depois desse momento.
Qual o problema você resolve? Se torne, então, esse consultor especialista. Instala na mente da pessoa ali essa posição, que a partir daquele momento, você vai ser a referência para ela dentro daquela solução que você carrega. Quando ela pensar em resolver algo a respeito desse assunto, para quem ela vai ligar? Você vai ser o objeto de comparação dela. Ela entrou lá, ela se conectou com você e a partir desse momento. Então, o consultor especialista é aquele que se torna a referência no que ele entrega para aqueles que vão buscar o que ele está entregando. Faz sentido para você? Total, total. Seja o diferencial naquilo que você faz. Seja diferente, seja você. Encontre a sua essência e entregue o seu melhor para você se tornar referência. Guilherme, eu quero agradecer muito mesmo a sua participação aqui conosco. Nossa, um aprendizado e tanto, foi muito precioso esse tempo. Com certeza estarei lá no evento aprendendo mais e eu quero convidar você a estar conosco. Compartilhe conosco as suas redes sociais. Quem quiser conectar com o Guilherme, como faz, onde Vamos lá. vai. Certo? Então, meu Instagram é Cada Venda um Show. Então, você pode entrar, você já pode ir lá e escrever Cada Venda um Show, vai me Cada encontrar. show. Estamos lá no YouTube, estamos no TikTok e no Facebook também. Então, todas as plataformas, Cada Venda um Show. E sua loja, Ah, quem tá. quiser encontrar. Então, se você quiser também ter essa experiência de show, não apenas comigo, mas com a minha equipe, a minha loja fica lá no Mercado Municipal de Campinas, fica na Avenida São Paulo. O Mercado Municipal é aquele amarelão que fica ali acima da 24 de outubro, não tem erro. A loja, então, está ali na Avenida São Paulo. Se você quer ter essa experiência, viver isso e ver o que esse treinamento realmente entrega, você pode ir lá. Se tiver o privilégio de me encontrar, nós tomamos um café ou pode ser atendido ali pela minha equipe e experimentar desse show lá também. Uau, cada venda um show. Encerramos aqui o nosso programa Rota de Talentos e muito obrigada a você que esteve conosco. Compartilhe, traga as pessoas para conhecerem mais sobre as vendas. E nós estamos aqui no Alô TV, porque os melhores estão aqui. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigado, gratidão poder estar aqui nessa tarde, nesse dia maravilhoso, nesse dia excepcional, entregar para esse público que é um público maravilhoso. Então, que você possa crescer na sua venda e treinar, entendendo que cada venda que você faz é um treinamento para a próxima venda. Show! Até o próximo episódio. Muito obrigada.